Olá, boa tarde. Eu sou Josiane Pinto e estou aqui para apresentar para vocês o artigo que foi desenvolvido por mim, a Daniele Fonseca e o Paulo Vitor Rosa. O nosso artigo tem por título a atividade larvicida do óleo essencial de Cinnamon zelanio, também conhecida como canela, frente ao Aedes aegypti. Então, os dados que nós utilizamos para fazer o nosso artigo, nós obtivemos do laboratório de pesquisa e aplicação de óleos essenciais lá na Universidade Federal do Maranhão. Então, esses dados foram fornecidos para, então, nós desenvolvermos o nosso artigo. Então, o nosso artigo ele é composto por alguns pontos principais, que são a introdução. Só um minuto. Bom, como eu já tinha falado, o nosso artigo ele tem alguns pontos principais, que é a introdução. Dentro dos materiais e métodos, nós temos a obtenção do material vegetal, a extração do óleo essencial, temos também a cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, que foi a técnica utilizada para a caracterização desse óleo essencial e determinar quais eram os componentes químicos presentes no óleo essencial da canela. A atividade larvicida, resultados de discussões, conclusão e as referências. Os mosquitos são os mais relevantes em termos de insetos de importância para a saúde pública, que transmitem um grande número de doenças denominadas arboviroses, causando então milhões de óbitos todos os anos. Então, as arboviroses que são causadas pelo mosquito o Aedes aegypti, que geralmente são conhecidas, a febre amarela, a dengue, a chikungunya e a zika. Então, devido a esse aumento de casos dessas arboviroses, tem-se a necessidade de entender como é que esses mosquitos eles se reproduzem entre outros fatores. Então, o Aedes aegypti ele tem uma grande adaptação a criadores artificiais. Então, por esse motivo, em qualquer lugar que se tenha água parada e propícia para a reprodução desses insetos, eles irão se reproduzir. Então, devido a também um aumento populacional e a sua capacidade, o hábito antropofílico, né, desses insetos, a capacidade que eles têm de habitar, conviver em ambientes ocupados por humanos, todos esses fatores eles acabam acarretando e nos levando a viver muitas epidemias. Então, uma última pesquisa realizada em 2019 pelo Ministério da Saúde, foi constatado que foram registrados 107 mil casos de dengue no Nordeste. Então no Brasil foram registrados 107 mil casos de dengue. E só no Nordeste foram registrados 935 mil casos dessas arboviroses. Esse é um dado estatístico que tem trazido muita preocupação para o Ministério da Saúde. Então, sabe-se que existem alguns inseticidas que são utilizados para o combate a esses mosquitos. Porém, existem estudos que provam que já existe também uma resistência desses insetos a esses inseticidas. Sendo assim, tem-se a necessidade de se buscar por mais alternativas, por algumas alternativas que possam erradicar essa reprodução ou diminuir essa reprodução desses insetos. Então, o inseticida ideal ele deve ser eficaz, ecologicamente correto, sustentável e rentável, apresentar uma baixa toxicidade aos mamíferos, até porque esses inseticidas serão aplicados em ambientes onde tem humanos, né? Então, além disso, não deverão alterar significativamente as características da água. Existem já alguns estudos
que trazem o uso dos óleos essenciais como inseticidas naturais e que têm apresentado eficiência, né, no uso. Então, os óleos essenciais, eles são misturas complexas e seus constituintes eles podem pertencer às mais diversas classes de compostos. Porém, se destacam os terpenos e os fenilpropenos, que são a classe de compostos mais comumente encontrada nesses óleos essenciais. Aqui nós destacamos os terpenos, pois ele tem uma característica que é antisséptica e também, antisséptica não, mas ele tem uma característica inseticida e bactericida. Isso é uma vantagem, né? Quando se fala em uso de inseticidas naturais para os óleos essenciais. E uma outra questão interessante é que os óleos essenciais eles são voláteis, são odoríferos e têm funções biológicas. Então, essas funções biológicas são presentes, né, nas plantas que são utilizadas para a extração do óleo essencial. Elas desempenham uma função importante nas plantas, como uma proteção a possíveis predadores, a fungos. Então, essas características das plantas, aqui se tratando da canela, é interessante para estudo e também para se utilizar o óleo essencial como uma fonte de inseticida natural. Então, a Cinnamon zelanio, também conhecida como canela, ela tem uma grande versatilidade, né? Então, dependendo da cultura, se utiliza essa planta para fins alimentícios e ela também é considerada como um tratamento alternativo para doenças respiratórias, digestivas e ginecológicas, e dentre outras doenças. Então, isso se torna algo interessante e, de acordo com a literatura, não tem se encontrado relatos sobre a utilidade dela como uma atividade larvicida dessa planta, do óleo essencial dessa planta. Então, partindo dessa problemática, o objetivo do presente artigo é avaliar a atividade larvicida frente às larvas do mosquito Aedes aegypti do óleo essencial extraído das cascas da canela. Então, como é que se deu a metodologia do presente artigo? Para a obtenção da casca da canela, essas cascas foram coletadas no município de São Luís, no Maranhão, e foram advindas do Herbário Liceu Maranhense. Logo após a coleta, elas foram levadas para o Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais, lá da Universidade Federal do Maranhão, onde foram trituradas para a extração desse óleo essencial. O processo de extração do óleo essencial, ela se deu da seguinte maneira. Então, utilizou-se a técnica de hidrodestilação, que é utilizado com um extrator de Clenveagh, como mostra a figura aqui ao lado. Então, nesse extrator temos um balão de fundo redondo, temos também uma manta elétrica, que é utilizada como fonte de calor. E o que acontece? Para a extração do óleo, foi utilizado 100 gramas de casca da canela em uma quantidade já determinada de água destilada. Após ser colocado no balão, as cascas elas ficaram por um período de 3 horas a uma temperatura de 100 graus e foram secos por percolação com o sulfato de sódio. Então, após esse processo, esse óleo ele foi para a centrifugada e resfriado a uma temperatura de 40 graus Celsius. O processo da atividade larvicida se deu da seguinte maneira. Os ovos também foram coletados em São Luís do Maranhão através de armadilhas conhecidas como ovitrampas. Então, nessas armadilhas, era colocado 1 ml de levedura de cerveja,
a uma quantidade de 30 ml de água para se coletar esses ovos do mosquito. Então esses ovos, eles eram alimentados com uma ração de gato, de acordo com uma metodologia utilizada como referência, até alcançar um estágio, o terceiro e quarto estágio, que era o estágio ideal para se utilizar para a realização das análises. Então, foi preparado uma solução de 100 mg por litro de DMSO, que é também conhecido de metilsulfóxido, e então essa solução, a partir da solução foram feitas 5 diluições utilizadas para o experimento, e para cada diluição foi utilizado 10 lavas, a cerca de 1 ml. Então, após esse procedimento, realizou-se a contagem dessas lavas, onde nessa contagem as mortas eram aquelas que eram consideradas que não se moviam em hipótese nenhuma. E logo após os dados coletados, foi feito o teste de Probit, o teste estatístico, o teste estatístico de Probit. Então, a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, ela foi utilizada para a determinação dos componentes químicos nesse óleo essencial. A partir dessa técnica, nós conseguimos identificar 4 componentes. Foi o linalol, o eugenol, o cariofileno e o muleno. Esses foram os 4 componentes que foram encontrados no óleo essencial de canela. Bom, nos resultados e discussões, aqui nós temos uma tabela, onde ela expõe a mortalidade das lavas de Aedes aegypti nas concentrações de óleo essencial testada com concentração letal de 50% e de 90%. E também os parâmetros estatísticos pelo método de Probit, que foi utilizado. Aqui nós observamos que tivemos uma concentração letal a 50% de 32,86 mg por litro e a concentração letal a 90% de 87,67 mg por litro. Partindo desses dados, nós podemos afirmar, de acordo com a literatura, que esse óleo ele pode ser classificado como altamente ativo, porque, de acordo com a literatura, o óleo essencial que possui uma concentração letal a 50% menor que 100 mg por litro, ele pode ser considerado um óleo com um alto poder larvicida. Em uma outra pesquisa, foi observado que a concentração letal de uma mesma espécie de canela, ela foi encontrada no valor de 33,5 miligramas, chegando próximo, do nosso resultado que nós encontramos. Então isso é algo interessante para nós. E em uma outra pesquisa ainda, foi observado, após uma avaliação da atividade larvicida do óleo essencial, observou-se que após uma verificação, como nós realizamos, após 24 horas, que foi feita uma análise sobre as larvas que estavam vivas ou mortas, foi detectado que então foi detectado um efeito larvicida. Isso porque a concentração letal desse óleo que foi investigado foi de 38
38 miligramas, aproximadamente 38 miligramas por litro. Isso é algo animador, interessante, para continuarmos, né, com a pesquisa e investigação sobre esse óleo essencial. Bom, algo interessante e bastante relevante nesse estudo é que observamos que o componente químico que está com a presença mais marcante no óleo essencial, de acordo com a análise que foi feita com a cromatografia, foi a presença do eugenol. Então, o eugenol, ele tem isso significa que a atividade larvicida desse óleo, ela é principalmente atribuída à presença do eugenol. Então, ele, por ter propriedades antissépticas, isso torna esse óleo mais eficaz frente às larvas do mosquito. Então, a ação do eugenol frente às larvas do mosquito, ela pode ser atribuída ao seu forte potencial, como já disse, antisséptico, que é dado em 4 estágios, de acordo com uma referência que nós utilizamos. Que sendo o primeiro era caracterizado pela diminuição do movimento operocular das larvas e o último pela perda total da reação dessas larvas. E isso então comprovou que através dos testes realizados em peixes de água doce, o eugenol ele se torna um componente majoritário, né, no óleo essencial da canela e que permite esse óleo ter esse poder, esse alto poder larvicida. Bom, nessa figura nós temos um gráfico onde mostra a taxa de porcentagem da mortalidade dessas larvas frente ao padrão de eugenol. Então, que foi de 92,8% de mortalidade. Isso é bastante interessante e animador para a pesquisa. Nesse outro gráfico, nós temos um gráfico onde temos a interseção, né, das curvas entre a quantidade de larvas vivas e as larvas mortas, onde a interseção desse gráfico é referente à concentração letal a 50%. Isso se verifica, então, as possíveis, né, potencialidades que esse óleo essencial da canela pode ter frente à atividade larvicida, né, frente às larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, são resultados animadores e que pode assim despertar o interesse, né, da pesquisa mais a fundo sobre a composição e a atividade larvicida desse óleo. Então, como conclusão, nós temos que o óleo essencial ele apresentou uma concentração letal de 32,86 mg por litro frente às larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, isso é interessante, muito interessante, pois isso demonstrou o potencial, né, larvicida desse óleo e a presença do componente químico eugenol, que é o componente majoritário e que tem essa função, né, de caracterizar esse óleo com essas propriedades. Então mostrou-se marcante nesse óleo essencial. Então, diante desse panorama, os resultados alcançados com o óleo da casca da canela mostraram a importância, né, da necessidade de novas alternativas. Então, e os resultados elas foram considerados promissores. No entanto, mais pesquisas elas são necessárias, né, para que proporcione o uso desse óleo essencial para essa finalidade contra as larvas, né, do Aedes aegypti. Eu gostaria de agradecer a todos. Aqui são algumas referências que nós utilizamos na pesquisa e gostaria de agradecer a todos pela atenção e estamos abertas
a dúvidas, a questionamento e agradeço a atenção de todos.